Oi pessoal, vamos dar continuidade para o nosso estudo, então, nossa viagem pelo Livro dos Espíritos através do nosso Desmistificando o Espiritismo. E o nosso episódio 17 hoje, ele dá continuidade para o capítulo 4 do livro 2º, que é o capítulo Pluralidade das Existências. A pluralidade é uma multiplicidade, né? O fato de existirem muitas existências. Existir muitas existências ficou repetido, né? E a gente parou no último episódio falando sobre como é que se dava a evolução do espírito, né? Com relação a essa questão das muitas existências e como é que era o caminhar, né? O subir de graus assim da evolução. Agora, nessa segunda parte, ele continua falando ainda dessa questão da encarnação, das muitas encarnações, mas ele começa falando agora do destino das crianças depois da morte. Vamos começar então? Vamos lá. Questão 197. O espírito de uma criança, morta em tenra idade, ou seja, em idade muito jovem, poderá ser tão adiantado quanto de um adulto? O espírito responde: algumas vezes muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiências, principalmente se progrediu. E aí ele complementa a questão, 197A. Então, o espírito de uma criança pode ser mais adiantado que o de seu pai? Aí o espírito responde: isso é muito frequente. Vocês não veem isso vocês mesmos tantas vezes na Terra? Aí questão 198. Por não ter conseguido fazer o mal, o espírito de uma criança que morreu em idade jovem pertence às categorias superiores? Aí o espírito explica: se ela não fez o bem, também não fez o mal. Se ela não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não isenta das provas que tenha que passar. Quer dizer, não é porque a criança nasceu e morreu jovem que ela está livre das provas, né? Aí ele fala, se for puro, se esse espírito for puro, não será pelo fato de ter sido criança, mas porque era mais evoluído. Ele falou assim, Deus não perdoa, não passa a mão na cabeça só porque morreu novo. Não fez mal, mas também não fez bem. Ele é a situação que ele estava espiritualmente, a não ser qualquer progresso que ele tenha feito, né? Aí, questão 199. Por que a vida se interrompe com tanta frequência na infância? Aí o espírito explica. A duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do término devido. E sua morte quase sempre é uma provação ou uma expiação para os pais. Questão 199A, complemento dessa pergunta. Em que se transforma o espírito de uma criança que morreu em idade jovem? Aí ele fala, ele recomeça uma nova existência. Só responde isso. E aí o Kardec explica. Se o homem só tivesse uma existência, e se após essa existência seu destino futuro fosse decidido para sempre, qual seria o mérito de metade da espécie humana que morre em idade jovem para aproveitar sem esforços da felicidade eterna? E com que direito estariam isentos das condições frequentemente tão duras impostas à outra metade? Essa ordem das coisas não se harmonizaria com a justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos sem exceção e sem favor, para quem quer que seja. E os que chegarem por último só poderão se queixar de si mesmos. O homem deve ter o mérito de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional se considerar a infância como um estado normal de inocência. Quer dizer, não é racional, não se deve considerar. Aí ele fala, não se vêem crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que a educação ainda não conseguiu exercer sua influência? Não se vê algumas que parecem trazer do berço a astúcia, a falsidade, a perfídia e até mesmo o instinto do roubo e do assassinato? Apesar dos bons exemplos de que estão cercadas? A lei civil as absolve de suas más ações, porque, diz ela, agiram sem discernimento, sem entendimento, né? E tem razão, porque, de fato, elas agem mais por instinto do que intencionalmente. Mas de onde podem vir esses instintos tão diversos em crianças da mesma idade?
educadas nas mesmas condições e sujeitas às mesmas influências. De onde vem essa perversidade, essa maldade precoce, a não ser da inferioridade do espírito, já que a educação em nada contribuiu para isso? As que são viciosas, ou se têm vícios, o são porque seus espíritos progrediram menos e têm então de sofrer as consequências, não dos atos que praticaram na infância, mas das suas existências anteriores. A lei, portanto, é a mesma para todos e a justiça de Deus a todos alcança. Aí ele começa um novo tópico que ele chama de sexos nos espíritos, no sentido de qual que é o gênero, né, com que nasce. Questão 200. Os espíritos têm sexo? O espírito responde, não como vocês entendem, porque os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Questão 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Questão 202. Quando errante, ou seja, quando liberto da matéria, o que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Tem que lembrar que essa é uma época onde ainda fazia muita diferença, né, na sociedade, principalmente na sociedade ocidental, ali na Europa, né? Você nascer como homem ou como mulher. Então o espírito prefere encarnar como homem ou como mulher? A resposta do espírito é, isso pouco lhe importa. Vai depender das provas por que tenha que passar. Que aí o Kardec explica. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirirem experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Aí uma outra questão, parentesco e filiação. Filiação é de quem você é filho, né? É o seu vínculo de pai e filho. 203. Os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a qual uma nova alma vem, mais tarde, adicionar a vida moral? Aí o espírito responde, somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode gerar filhos inteligentes e vice-versa. 204. Já que tivemos muitas existências, nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual? Quer dizer, as ligações de pai e filho, né? Aí o espírito responde, não pode ser de outra forma, quer dizer, tem que ser assim. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos ligações que remontam, quer dizer, que vão lá para trás nas vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que lhe parecem estranhos. Né? Então, assim, quer dizer, às vezes você tem uma relação com alguém, você tem uma simpatia com alguém, você não tem um vínculo, você não sabe dizer por quê. Muitas vezes é porque aquela pessoa já foi muito próxima sua e às vezes até seu parente mesmo, pai, filho, irmão, né? 205. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços da família, fazendo-os recuar às existências anteriores. Aí o espírito fala, ele os amplia, né? A doutrina da reencarnação os amplia, não os destrói. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários, quer dizer, são menos fracos, são mais fortes. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres de fraternidade, pois o vosso vizinho ou do vosso empregado pode ser um espírito que esteve ligado a você por laços consanguíneos. Quer dizer, qualquer pessoa pode ter sido um parente seu. Então, como que diminui? Aumenta o seu vínculo com as pessoas. E o Kardec complementa a pergunta, 205A. No entanto, essa doutrina, a da reencarnação, diminui a importância que alguns atribuem à sua genealogia, quer dizer, a árvore genealógica, né? Visto que cada um pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que tenha vivido em condição muito diversa. Aí o espírito fala, isso é verdade, mas essa importância se baseia no orgulho.
O que a maioria das pessoas venera em seus antepassados são os títulos, a posição, a fortuna. Um que se envergonharia de ter como ascendente honrado sapateiro, ele quer dizer assim, uma pessoa que teria vergonha de ter como ancestral um honrado sapateiro, se gabaria de descender de um nobre devasso. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, pois Deus não regulou as leis da natureza segundo a vontade deles. Vamos dizer assim, se as pessoas gostam ou não gostam, que vai estragar esse negócio de eu sou descendente do fulano. Sinto muito. Deus não se preocupa com a vontade deles, porque é coisa do orgulho deles. É isso que o Espírito fala. 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, segue disso que o culto dos antepassados seja uma coisa ridícula? Aí o Espírito fala, de jeito nenhum. Ele fala, pois devemos considerar-nos felizes por pertencermos a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam, não venham uns dos outros, nem por isso têm menos afeição aos que lhes estão ligados pelos laços da família, pois muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família por razões de simpatia ou por ligações anteriores. Mas fiquem certos de que os espíritos dos vossos ancestrais não se sentem nem um pouco honrados com o culto que vocês lhe dediquem por orgulho. O mérito de que desfrutam só se refletirá em vocês à medida que vocês se esforçarem por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente então lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Ou seja, ele está falando assim, não adianta nada você ficar honrando os seus ancestrais, porque era isso, porque era aquilo, se você não tem bons exemplos dele, então quer dizer, não faz diferença nenhuma para ele, porque ele não vai ficar feliz se você seguir o exemplo errado dele. Ele vai ficar, se ele te deu bons exemplos e você aproveita, isso ele vai ficar feliz. E isso ele vai aproveitar espiritualmente também. Aí a próxima seção é semelhanças físicas e morais. Questão 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos uma semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? Aí o espírito responde, não, pois tem almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade, ou seja, apenas vínculo de sangue. 207A, complementando. De onde vêm as semelhanças morais que algumas vezes se notam entre pais e filhos? O Espírito explica. São espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas inclinações, das suas tendências. Questão 208. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento deles? O Espírito responde, muito grande. Como já lhes dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os seus filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Questão 209. Por que razão pais bons e virtuosos têm filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as outras qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um espírito bom para animar o seu filho? Aí o espírito explica, ele fala, um espírito mau pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor, e muitas vezes Deus atende. 210. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um espírito bom, em vez de um espírito inferior? Aí ele fala, não, mas podem tornar melhor o espírito do filho que geraram e que lhes foi confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma aprovação para os pais. 211. De onde vem a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, principalmente entre os gêmeos? Aí o Espírito explica. Espíritos simpáticos, que se aproximam por analogia de sentimentos e que se sentem felizes por estar juntos. 212. Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que possuem alguns órgãos em comum, há dois espíritos, ou melhor dizendo, duas almas?
A Espírito explica sim, mas a semelhança entre essas almas é tão grande que faz vos parecer muitas vezes uma só. Aí o que ele está falando é assim, esses espíritos que nascem siameses, né, que nascem grudados, às vezes a gente olha e fica achando que eles são um só, porque eles pensam muito parecido e tal. Mas o que ele está falando é assim, eles são espíritos que são muito ligados, eles são muito parecidos uns com os outros. Então, às vezes, até parece que eles são o mesmo, mas eles não são, são dois espíritos que estão lá. 213. Já que os espíritos encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que às vezes há entre eles? Aí o espírito explica, não é uma regra que os gêmeos tenham que ser espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. 214. O que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no ventre materno? O pessoal já ouviu falar muito disso aí, né? Criança que briga dentro da barriga da mãe. Aí o espírito explica, são alegorias, ele fala. Para mostrar que o ódio entre elas era muito antigo, fazem com que ele recue, com que ele volte até uma data anterior ao nascimento delas. Em geral, não levem muito em conta as imagens poéticas. Ele quer dizer assim, esse é um modo de dizer. 215. De onde provém o caráter distinto que se nota em cada povo? Quer dizer, de onde vêm as características diferentes de cada povo? Aí ele explica. Os espíritos também possuem famílias, formando-as pela semelhança de suas inclinações, suas tendências mais ou menos purificadas, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família em que se reúnem espíritos simpáticos. A tendência de que tem os membros dessas famílias para se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distinto de cada povo. Você julga que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, quer dizer, com os conjuntos de pessoas, como simpatizam com os indivíduos. Nessas coletividades, eles se acham no meio que lhes é próprio. Quer dizer, o espírito tem a afinidade dele, assim como ele tem com a família, com as pessoas que convivem com ele tem com o povo onde ele nasce, com as pessoas, a cultura onde ele nasce, assim por diante. 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas anteriores, quer dizer, ele vem parecido moralmente com as vidas anteriores? O espírito explica, sim, isso pode acontecer. Mas ele se melhorando, ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão muito diferentes e você teria dificuldade de reconhecê-lo. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir algumas analogias, algumas semelhanças entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos de sua nova posição. Até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode se tornar humilde e humano se arrependeu. É como se fosse assim, imagina uma pessoa que gosta de se reunir com outras pessoas, gosta de celebrar reunindo com outras pessoas. Se ela nasce numa cultura onde as pessoas são acostumadas com música clássica, tomar vinho e sentar calmamente para conversar, essa vai ser a forma dela se entreter, de estar junto com os outros. Se ela nasce no meio de um povo festeiro, que faz bagunça e toca uma música mais com instrumentos que são mais de toque, de barulho, ela vai manifestar a alegria dela de se envolver com os outros de outra forma, mas ainda é ela. E aí ele fala assim, essas coisas podem parecer meio parecidas assim, só que conforme ele vai evoluindo moralmente, as mudanças vão se manifestando, vai chegar uma hora que ele vai ficar diferente. Se não, dependendo da condição, você pode deixar mais parecido ou não, dependendo do que você está comparando. 217. Nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Aí o Espírito explica. O corpo é destruído e o novo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o Espírito se reflete no corpo. Certamente o corpo é apenas matéria, mas apesar disso, é modelado pelas capacidades do espírito, que lhes dá um certo caráter, uma certa característica, principalmente no rosto, e não é sem razão que se apontam os olhos como espelho da alma,
Isso é, que o semblante reflete mais particularmente a alma. É por isso que uma pessoa excessivamente feia, quando nela encarnou um espírito bom, criterioso e humanitário, tem alguma coisa que agrada, enquanto há rostos belíssimos que nenhuma impressão causam, podendo até mesmo inspirar repulsa nas pessoas. Você poderia supor que somente corpos bem modelados servem de envoltório, de revestimento a espíritos mais perfeitos, quando encontra todos os dias homens de bem com um exterior todo deformado. Assim, mesmo sem haver uma pronunciada, sem um parecer, uma aparência pronunciada semelhante, a semelhança dos gostos e das inclinações pode dar lugar ao que se chama um ar de família, ou seja, um aspecto familiar. Aí o Kardec explica. Considerando-se que o corpo que reveste a alma numa nova encarnação não guarda nenhuma relação essencial com aquele que ela deixou, já que pode ter tido origem muito diversa, seria absurdo deduzir uma sucessão de existências tomando por base apenas uma semelhança eventual. Quer dizer, não é porque parece alguma coisa que a pessoa está fazendo a reencarnação da outra. Peraí, gente, eu me perdi aqui. Tá. Entretanto, muitas vezes as qualidades do espírito modificam os órgãos que servem às suas manifestações e lhes dão um semblante e até o conjunto de suas maneiras uma marca especial. Quer dizer, o espírito influencia tanto no corpo que às vezes o corpo acaba transparecendo coisas que foi o próprio espírito que colocou lá, que fez que é do espírito. Então ele acaba mudando um pouquinho, dando um pouquinho a cara dele para o corpo. É assim que sob o envoltório mais humilde, é assim que sob o envoltório mais humilde é possível encontrar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob a indumentária, sobre as vestes do grande Senhor, se vêem algumas vezes a baixeza e a ignomínia, a vergonha, o absurdo, Algumas pessoas, vindas da mais baixa posição, adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo que reencontram nesse meio o seu elemento, enquanto outras, apesar do nascimento e da educação, ali estão sempre deslocadas. Como explicar esse fato de outra maneira, senão como um reflexo daquilo que o espírito foi antes? Aí o Kardec continua explicando o último tópico desse capítulo. Ideias inatas, quer dizer, ideias que já nascem com a pessoa. 218. O espírito encarnado conserva algum vestígio, algum restinho das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas experiências anteriores, nas existências anteriores? O espírito explica. Resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas, quer dizer, essas ideias que nascem com a pessoa. 218A, ele complementa a pergunta. A teoria das ideias inatas não é, portanto, uma quimera, quer dizer, não é uma ilusão, não é uma coisa absurda, que é uma viagem das pessoas? O Espírito fala não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Liberto da matéria, o Espírito sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que guarda deles o auxilia no progresso. Sem o que estaria sempre a recomeçar. Quer dizer, se ele nunca trouxesse uma intuição do que ele já aprendeu, como é que ele ia? Está sempre começando, como é que ele ia mudar, Em cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele que se encontrava em sua existência anterior. E o Kardec completa de novo mais uma pergunta. Deve haver, então, grande conexão entre duas existências sucessivas, quer dizer, duas existências seguidas. Aí o espírito fala, o tom dele é nem sempre tão grande quanto vocês poderiam supor, porque em geral as posições são bem diferentes e no intervalo de uma a outra encarnação o espírito pode ter progredido. 219. Qual a origem das faculdades, das capacidades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como o das línguas, do cálculo, etc.? Aí o Espírito explica. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela mesma não tem consciência. De onde vocês querem que venham essas capacidades?
o corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestes, troque de vestimenta. Quer dizer, a gente trocou de... Você não mudou porque você trocou de roupa, né? Só que algumas roupas vão te segurar mais, outras te deixam mais livre. Então, se você aprendeu a dançar num colã, com uma armadura, talvez você não consiga dançar. Mas a ideia da dança está lá dentro, certo? 220. Mudando de corpo, pode o espírito perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Aí o espírito explica. Sim, se ele corrompeu a sua inteligência ou a utilizou mal. A questão é, você pode perder a inteligência, ficar menos capaz? Ele fala, se você usou sua inteligência para o mal e corrompeu ela. Além disso, uma faculdade qualquer pode ficar adormecida. Então, uma capacidade pode ficar adormecida durante uma existência inteira, se o espírito quiser exercitar outra que com ela não tenha relação. Nesse caso, permanece em estado latente para ressurgir mais tarde. Quer dizer, quando o espírito tem muitas habilidades de uma coisa, mas ele precisa aprender de outra, aquelas habilidades podem ficar adormecidas, né? Ele não deixa claro aqui se tem uma forma de amortecer essas habilidades ou se isso é natural de acordo com o que o espírito precisa fazer. Talvez mais para frente a gente descubra como que é isso, mas a questão é essa, a habilidade está lá, ela só não é útil agora. Então, é mais ou menos, eu falei o exemplo da pessoa que dança com a armadura, né? Se você pôs uma armadura, é para se proteger. Naquele momento, talvez dançar não faça sentido. Então, você não pensa em dança, em passo de dança, em movimento de dança. Você pensa em se proteger, ou em lutar, enfim, né? Você está pensando em outras coisas. Aquele conhecimento fica para lá. Questão 221. O sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura se devem a uma lembrança retrospectiva do homem, mesmo no estado de selvageria? Quer dizer, mesmo quando o homem primitivo ele ainda tem essa memória da vida desencarnada, da vida passada, e por isso ele sabe que Deus existe e ele percebe que vai ter uma vida mais para frente? Aí o Espírito explica, é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho sufoca muitas vezes esse sentimento. Aí o Kardec complementa a questão. 221A. É a mesma lembrança que se devem certas crenças. Essa mesma lembrança. Desculpa, eu vou ler de novo. É a essa mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se encontram em todos os povos. Quer dizer, é por isso que essa percepção de que existem os espíritos está presente, né, em todos os povos de alguma forma? Aí o Espírito explica, essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, por isso é encontrada em toda parte, o que é uma prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado de espírito, tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos muitas vezes falseiam essa ideia e a ignorância se lhe mistura a superstição. Quer dizer, ele não sabe as coisas, e ele cria preconceitos, e ele tem orgulho, e ele acaba mascarando isso, ele acaba misturando essas ideias com outras coisas, deixando elas para lá. Então, às vezes, ele não consegue trazer com clareza, mas ela está sempre lá, essa memória. Bom, com essa questão, a gente encerra o capítulo 4, e no próximo episódio, a gente vai começar o capítulo 5 do livro 2. E o capítulo 5, ele trata de considerações sobre a pluralidade das existências, ou seja, o Kardec vai fazer considerações sobre a multiplicidade das existências. Esse próximo capítulo é um outro capítulo que não tem exatamente perguntas, é que nem aquele capítulo onde ele explicou as categorias dos espíritos. Ele faz basicamente um apanhado e mostra para a gente o geral dessas ideias da experiência espiritual, de reencarnação e de viver várias vidas. Tá bom? Muito obrigado e até lá!